corredor costuma ser um desafio. Geralmente é uma área ali da nossa casa que fica um pouco esquecida, mas apesar de ser uma área de passagem, ainda assim é possível decorá-lo, deixar ele super agradável, interessante, funcional também e super aconchegante. Mas para isso existem algumas estratégias, então eu separei aqui para vocês 7 dicas para decorar corredor. São dicas super fáceis, práticas para serem aplicadas e independente de qual for o seu corredor, seja ele mais curto ou longo ou até mesmo mais estreito, é possível aplicar essas dicas e são dicas também que não necessitam de obras ou reformas para você aplicar aí na sua casa. Se você ficou curioso ou curiosa para descobrir quais são essas dicas, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrita ou inscrito e continuar me acompanhando, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então, bora lá pro vídeo. A primeira dica então que eu trago aqui pra vocês é a pintura. A pintura, sem dúvidas, é uma das formas mais rápidas, práticas e também econômicas para fazer qualquer intervenção e transformar, seja o corredor ou até mesmo qualquer ambiente da nossa casa. E através da pintura é possível trazer um toque de cor, deixar essa área mais descontraída, mais interessante, trazer também um toque de personalidade. E há várias formas de como a gente pode trabalhar com a pintura, né? Criar composições, efeitos diferentes através da pintura, fazer uma pintura decorativa realmente para que ela seja a própria protagonista aí dessa área. Então há várias formas de trabalhar apenas com a pintura, mas é interessante que a escolha da cor que você for inserir nesse corredor tem a ver com a paleta de cores que você já definiu para sua decoração, ou até mesmo, né, para uma área que seja ali próxima desse corredor, para que você realmente consiga trabalhar com uma mesma comunicação, para que você consiga fazer o link entre esses ambientes também. Então uma forma, por exemplo, que é super interessante, super descontraída, que traz um charme a mais, é fazer, por exemplo, a pintura do teto. Então é super interessante, tá super em alta. E além de fazer a pintura do teto, você também pode descer com essa pintura para uma das paredes. Pode ser a parede logo ao fundo desse corredor, pode ser alguma parede lateral também, o que fica super interessante. Outra ideia também é fazer uma pintura com efeito caixa. Então pintar desde as paredes até o teto, né? Principalmente se esse corredor for o corredor ali do hall de entrada, né, de acesso à casa. Outra ideia também que eu acho super interessante, caso você não queira, né, investir em trabalhar com uma cor nas paredes, prefere deixar elas mais clarinhas, mais clean mesmo, você pode fazer uma pintura, por exemplo, das portas e batente. Traz um ar também super descontraído, divertido também para esse corredor. Ou uma outra opção que também é bem interessante, que continua em alta, é fazer a pintura de meia parede. E aí a dica que eu deixo para vocês é fazer essa pintura de meia parede na parte inferior da parede, que é uma área que costuma sujar com maior frequência. E aí você deixa a parte superior, né, a parte de cima das paredes, num tom ali mais clarinho. Então há diversas formas de como trabalhar com essa pintura e trazer realmente esse ar mais descontraído, mais interessante também, né, para esse corredor, e com certeza já vai tirar aquele visual monótono e sem graça, né, de um corredor que é apenas de passagem. A segunda dica é o papel de parede. O papel de parede também é uma ótima solução para você transformar o seu corredor, e o interessante é que ele te permite várias opções também, desde você trazer uma cor diferenciada também através dele, ou até mesmo trazer uma estampa, um padrão ali diferente também para esse ambiente, ou até mesmo uma textura. Então há várias opções hoje no mercado. Você pode investir num papel de parede, como eu comentei, com uma cor diferente e revestir todas essas paredes aí do corredor, ou até mesmo você pode investir num papel de parede estampado com um padrão ali diferente, criativo, com bastante imagens de repente, algo que reforce ali o seu estilo de decoração, por exemplo, e trazer um ponto focal para esse corredor, como por exemplo destacar apenas uma parede
parede, como a parede ao fundo do corredor, por exemplo, que fica super interessante, ou até mesmo, como eu comentei, trazer uma textura, né? Existem hoje modelos, né, de papel de parede com uma textura que imita tecido, como por exemplo linho. Então você consegue trazer através desse papel de parede essa textura, o que vai deixar esse corredor super aconchegante. Ou uma outra opção é o papel de parede que imita ali um revestimento, como por exemplo o tijolinho, o que vai trazer um visual super diferente e deixar esse ambiente super aconchegante também. A terceira dica são os espelhos. Os espelhos também é uma ótima ideia para você decorar o seu corredor, e além de decorar, ele também pode trazer a sensação de amplitude para esse ambiente. Inclusive, dependendo da posição que você colocá-lo, ele pode até mesmo alongar o seu corredor e dar a sensação de que ele é bem maior do que ele realmente é, principalmente se você inserir esse espelho numa parede logo ao fundo do seu corredor. E existem hoje vários modelos também, várias opções de espelhos que vocês podem investir. É interessante vocês trazerem ali espelhos soltos mesmo, então pode ser um espelho redondo ou um espelho retangular, um espelho de corpo inteiro, e esse espelho pode ter ali uma moldura diferente, pode ser um espelho orgânico também que tá super em alta, ou um espelho oval, ou até mesmo algum espelho ali com aquelas bordas mais arredondadas, o que fica super interessante. Então o espelho também é uma outra opção para você decorar. Ele vai ser funcional, porque a hora que você estiver passando ali por ele, você pode dar aquela conferida no visual, e ele também vai trazer esse benefício, né, de fazer com que esse ambiente pareça muito maior do que ele realmente é. A quarta dica são os quadros. Os quadros são ali uma opção mais comum, né, mais tradicional de se decorar corredores, mas existem hoje várias formas divertidas, criativas, composições diferentes que você consegue criar com esses quadros e criarem uma atmosfera totalmente diferente nesse corredor. E sem dúvidas, trazer os quadros para sua decoração é uma forma de você trazer ali mais personalidade, ou até mesmo se você não quiser investir numa pintura, né, para o seu corredor, se você quiser deixá-lo mais clean, através dos quadros, das obras de arte, você consegue trazer um toque de cor para esse ambiente sem fazer ali grandes modificações. Então é possível, por exemplo, você trazer apenas um quadro, né, um quadro de destaque nesse corredor, e aí é interessante até mesmo você investir numa iluminação pontual aí sobre esse quadro para dar ainda mais destaque para ele. E falando inclusive sobre a iluminação, fazendo um adendo aqui para vocês, é interessante também que vocês invistam em outros pontos de iluminação nesse corredor, além daquele único ponto central dele. Então é interessante, por exemplo, você investir em arandelas, né, que fica super interessante, ou até mesmo, né, uma opção que é super interessante, fácil de aplicar também, é o trilho de iluminação com spots, porque te permite trazer mais pontos de iluminação, vai iluminar melhor esse ambiente, e também você consegue direcionar esses spots aí para valorizar os quadros no seu corredor. Então vocês também podem trazer ali uma composição de quadros. Esses quadros podem ser, por exemplo, alinhados ali lado a lado nesse corredor, dando continuidade de forma linear nessa parede, né, de forma horizontal, fazendo ali, né, a sensação, trazendo a sensação realmente de uma galeria de arte. Então você vai passando e vai vendo os quadros, ou até mesmo você pode, se os quadros forem menores, né, em tamanhos menores, você pode criar uma composição na vertical nessa parede com os quadros, ou criar até mesmo uma composição de fato nessa parede com quadros de diferentes tamanhos, o que também fica super interessante. Mas a dica que eu deixo aqui para vocês é que, independente de qual for a composição que vocês forem criar, que vocês tentem padronizar esses quadros. Então é interessante que fique realmente em destaque, seja a obra ali presente no quadro, né? Traga ali uma moldura mais discreta, mais slim, para que realmente o protagonista ali seja a obra de arte. E aí você pode investir numa moldura mais fininha, num preto, num branco, ou até mesmo num tom amadeirado. E aí padronize para que todos esses quadros sejam nessa mesma cor, o que vai trazer realmente um visual mais harmônico aí para esse corredor na sua casa. A quinta dica são as prateleiras flutuantes. Já que nós estávamos falando aqui sobre os quadros, né? Caso você não queira fixar esses quadros diretamente na parede, uma solução super interessante é utilizar as prateleiras flutuantes. Existem hoje vários modelos, várias opções no mercado,
lado, modelos ali de prateleiras que são mais fininhas, mais estreitas e que tem ali o tamanho perfeito para você deixar os quadros apoiados sobre ela. E a prateleira, ela é interessante porque ela te permite ter mais liberdade na hora de decorar e fazer essa composição com os quadros. Então, o que eu acho super interessante é você utilizar ali, por exemplo, quadros de diferentes tamanhos sobre ela. Dependendo também do seu corredor, se te permitir ter uma prateleira um pouquinho maior, você pode até mesmo inserir, além dos quadros, algum adorno decorativo, alguma escultura, até mesmo uma plantinha pendente. É claro que tudo isso vai depender muito do espaço disponível que você tenha, e até mesmo é interessante porque se caso você vier enjoar de algum quadro, ou até mesmo se você comprar algum quadro novo, te permite ter essa liberdade de ir alternando essa decoração conforme o tempo. A sexta dica são as fotografias. As fotografias, assim como os quadros, também é uma ótima opção para decorar os corredores, porque além de você decorá-lo, você ainda vai trazer essa sensação de pertencimento ao seu lar, você vai trazer esse toque pessoal para sua decoração e também, é claro, uma memória afetiva. Então também há várias formas de como vocês podem utilizar a fotografia para decorar esse espaço, desde criar uma composição também, né, de forma linear nessa parede, aqueles quadros com fotos logo lado ao lado um do outro, também na horizontal, até mesmo criando ali uma ordem cronológica, o que fica super interessante, ou até mesmo se forem fotos ali também em tamanhos menores, você pode criar uma composição na vertical, ou criar uma composição na parede com fotos de diferentes tamanhos, diferentes épocas, também lugares que você visitou, pode ser fotos também de viagens que você fez, fotos que você mesma tenha tirado. Vocês podem desde usar fixados na parede, como eu comentei sobre os quadros, né? Ou até mesmo usar a prateleira para dispor essas fotografias sobre a prateleira também. Também vai te dar essa liberdade, né, de adicionar uma foto nova ou de tirar alguma foto, criar uma composição diferente. E também eu também trago aquela mesma ideia anterior para vocês que eu dei dos quadros, que é sobre você padronizar também essas fotos, desde a moldura delas, como até mesmo o filtro presente nessas fotos. Então é interessante você trazer, por exemplo, uma composição de fotos em preto e branco, ou até mesmo com algum efeito ali que traga realmente essa sensação, né, de tempo também para essa foto, um filtro ali vinheta, por exemplo, né, que traz essa sensação de uma foto mais antiga. Então é uma forma de você trazer um toque pessoal seu para esse ambiente e também se lembrar, né, dessa época, da sua família, de algum momento que foi importante para você quando você estiver passando aí por esse corredor. A sétima dica são as esculturas. Além das fotografias e dos quadros, uma outra ideia para você decorar o seu corredor é através das esculturas, ou até mesmo de algum adorno decorativo que você possa colocá-lo, né, fixá-lo na parede. É uma opção interessante porque você pode trazer um toque de personalidade através delas, ou até mesmo essa escultura ou adorno pode ter a ver com o seu estilo de decoração, ou até mesmo ser uma memória afetiva de uma lembrança de alguma viagem que você fez. Então é uma forma de você realmente trazer esse destaque, esse volume para as paredes, valorizar também esse item, né, deixando ele realmente em destaque nesse ambiente. Então é mais uma forma de vocês decorarem, né, e trazer ainda mais vida para essa área aí na sua casa. Há ainda outras formas de você decorar e compor realmente o corredor aí na casa de vocês. É claro que depende muito do espaço que você tem disponível, se esse corredor é mais longo ou até mesmo mais largo, se você tem mais área de circulação nele, né? Vocês podem, por exemplo, investir em ter plantinhas. As plantinhas também vão trazer esse toque de cor, de vida para o seu corredor. Também vai trazer volume também para as paredes, frescor. Então vocês podem desde investir ali em plantas, né, com vasos mais estreitos. Pode ser também um jardim vertical, de repente na parede ao fundo do seu corredor, um jardim vertical ali de plantinhas artificiais. Pode ser também plantinhas com algum suporte de parede, né, fixado na parede, que vocês também conseguem aproveitar essa área aérea das paredes realmente, né, para poder compor também com essas plantinhas, fica super interessante. Ou até mesmo, se você tiver bastante espaço disponível, vocês também podem investir em ter uma estante nesse corredor, e aí vocês podem compor essa estante com livros, com as plantinhas, pode ser com quadros apoiados,
com porta-retrato. Então vocês podem compor com todas as outras dicas que eu trouxe aqui para vocês também, ou até mesmo usar, né, várias prateleiras flutuantes, criando esse efeito também de uma estante. Também, se você tiver mais área disponível, você pode até mesmo trazer um móvel, né, como por exemplo um aparador para esse corredor também, e compor sobre esse aparador, por exemplo, com um espelho, e nessa parede você pode ter o papel de parede. Então vocês podem fazer um combinado de todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês e compor aí esse corredor na casa de vocês. Vai deixar ele super interessante, né, com visual interessante, mais aconchegante também. E uma outra dica também é, caso esse corredor seja um corredor que dá acesso à área íntima da sua casa, né, dá acesso aos quartos, você ainda pode investir em ter um tapete, né, uma passadeira nesse corredor, o que inclusive ajuda muito na acústica desse ambiente. Então são algumas ideias, algumas sugestões do que mais ainda vocês podem investir para compor aí a decoração do corredor na casa de vocês. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui embaixo. Eu estou sempre lendo comentários de vocês. Me digam o que vocês acharam dessas dicas, quais outros itens vocês também consideram que dá para ir decorar e compor o corredor também, deixar ele super interessante, agradável, ou até mesmo alguma alternativa que você usou aí na sua casa para decorar o seu corredor. Inclusive, gente, eu estou sempre de olho aqui nos comentários. Esse vídeo foi sugestão de 2 inscritas aqui do canal, então tô sempre olhando tudo que vocês estão mandando. E também não esqueçam de deixar o like. O like de vocês ajuda muito eu entender se vocês estão curtindo o tipo de conteúdo que eu estou trazendo, também para que esse canal cresça e mais pessoas venham conhecer esse canal. Também não esqueçam de se inscrever se você ainda não for inscrita ou inscrito, e continuar me acompanhando, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então, por esse vídeo foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo!